Olá, o Brasil comemora 10 anos da lei que tornou obrigatório o ensino de história da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Apesar dessa ação para combater o racismo, a lei enfrenta desafios para ser implementada. Segundo o Ministério da Educação, 42 mil professores participaram dos programas de formação continuada, incluindo os que atuam em escolas de quilombos. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate recebe o deputado Gilberto Palmares, a escritora Rosiane Rodrigues e a professora de Sociologia, Decione Penha de Araújo. Deputado Gilberto Palmares, o Brasil passou durante décadas, apesar do reconhecimento de diversidade cultural, nunca havia sido incluído numa escola o estudo da África, da cultura afro-brasileira. Quais as mudanças que as escolas tiveram com essa adaptação? Primeiro eu queria lembrar que para mim essa coisa tem um simbolismo muito forte. Eu acho que a Lei 10.639, se não foi a primeira, foi uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula. Teve um momento, né, em que pela primeira vez um operário assumiu a presidência da República e logo a seguir ele sanciona, quer dizer, não foi obra do Lula, você via um movimento negro lutando há muito tempo por isso, mas é simbólico que a sanção tenha sido feita pelo presidente Lula. E eu disse que foi um marco, né? Foi um marco porque eu acho que você não conhece o Brasil, não entende o Brasil da forma como, por exemplo, eu sou formado em História, como a História sempre foi ensinada. É razoável que nos currículos de História você conheça, né, a formação da Península Ibérica, como surgiu Portugal, a Reconquista e coisa e tal, mas é muito mais razoável ainda que você entenda, né, a história da África. E a outra questão, nós estamos há 125 anos da abolição da escravatura, mas a realidade perversa da escravatura, em vários aspectos, ela persiste até hoje. Uma delas é de parecer que o negro ficou à margem da história. Eu estava lembrando, por exemplo, na minha época de ginásio, muito tempo atrás, eu estudava o ciclo da mineração. Mas eu nunca vi em nenhum livro de história de dizer que boa parte das pessoas que eram responsáveis lá em Minas Gerais eram africanos escravizados que já vinham com conhecimento avançado da época de metodologia de extração do minério. Então eu acho que foi um marco, porque você não entende o Brasil sem procurar estudar a África e estudar a gigantesca contribuição do povo negro na formação do Brasil. Professora de Sociologia, Decione, como que as crianças interpretam essa história agora da África? Isso ajuda a combater o preconceito, o racismo nas escolas? O problema é que o preconceito é um tema sensível. Se você vai apresentar a história da África ou qualquer outra coisa sem esse outro olhar, sem um questionamento, o preconceito é como dinheiro, não se comenta. Nem quem quer, quem é branco, nem quem tem preconceito, nem quem não tem. Então a visão é a visão da população. Se você vai falar da África, vai falar de macumba. Se você vai falar da África, você vai falar de coisas ruins.